Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 52 de Física. Nós estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme, o chamado MCU. Nós já estudamos as principais grandezas físicas envolvidas com o movimento circular uniforme, tais como período, frequência, velocidade angular e a velocidade escalar. Na aula 51, resolvemos alguns exercícios de fixação. Mais precisamente, resolvemos até a questão 14. E na aula de hoje, partiremos da questão 15 em diante. Então, sem enrolação, vamos começar a resolver. Peguem caneta, lápis, borracha e o caderno e copiem a questão. Em seguida, nós faremos a correção e vocês podem verificar a resposta, tá? Mas antes, tentem resolver sozinhos. Questão 15 diz assim: uma roda de raio 60 cm percorre uma trajetória retilínea com velocidade de 86,4 km por hora, sem escorregar. A. Com que velocidade angular gira essa roda? B. Qual a frequência da roda? Então, o primeiro passo para nós resolvermos essa questão é anotar os dados da questão. O que foi dado? O raio da roda, ou seja, a distância do centro até a borda, a periferia dessa roda. 60 centímetros não está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente vai transformar, converter para metro, ok? Então, 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Outra coisa que a gente tem que converter: a velocidade que foi dada está em km por hora. Isso indica o quê? Que a velocidade escalar vale 86,4 km por hora. Isso é velocidade escalar ou linear, tá bom? Que é representada pela letra V minúsculo. Então a gente vai transformar para metro por segundo, porque a velocidade escalar no Sistema Internacional ela é dada em metro por segundo. Então, o que a gente faz? 86,4 dividido por 3,6. Tá certo? Então, vamos para o quadro negro e resolver esta questão. No item A está pedindo a velocidade angular dessa roda. E no item B, a frequência com que ela gira. Vamos lá. Então, aqui estão os dados da questão 15. O raio da roda é 0,6 metros. A velocidade com que ela se movimenta é 86,4 km por hora. Nós vamos transformar para metro por segundo, então é só dividir por 3,6. E assim nós temos V igual a 24 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar. Então, no item A, nós vamos querer calcular a velocidade angular com que ela gira. Então, aplicando esses conceitos, essas grandezas físicas, na fórmula da velocidade escalar V igual a ômega-r, nós vamos obter o seguinte. No lugar de V, nós colocamos 24, essa é a velocidade escalar, que é igual a ômega, que nós queremos encontrar, vezes o raio, que vale 0,6. Então, não coloquem aí 60 centímetros, não. Coloquem 0,6 metros, tá bom? Então, só coloca 0,6. Nesse caso, nós temos o seguinte. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vamos ter 24 dividido por 0,6, que é igual a ômega, tá certo? Que é a velocidade angular. Quanto é que vai ser o ômega? Então, 24 dividido por 0,6 vai dar 40, tá certo? 40 radianos por segundo. Essa aqui é a velocidade angular com que a roda gira. Está resolvido aqui o item A. O item B pede para determinarmos a frequência.
A frequência pode ser calculada a partir da fórmula da velocidade angular. Ômega igual 2π vezes a frequência. É isso? Então nós vamos ter, no lugar do ômega, colocamos 40, que é igual a 2π vezes a frequência. O inverso da multiplicação é a divisão, então vamos ter 40 dividido por 2π. Que vai ser igual à frequência. Nesse caso, a frequência será igual a 40 dividido por 2 é 20. Então vai ficar 20 no numerador sobre π. Π vai ficar no denominador. Então essa aqui é a frequência, né? 20 sobre π. 20 sobre π o quê? Frequência vai ser 20 sobre π Hz. Essa é a frequência com que a roda gira. 20 sobre π Hz. Então aí está a resolução do item A. E aqui do item B. Vamos para a próxima questão. Agora nós vamos para a questão 16, que foi da FUVEST. Diz assim: o ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 centímetros. Esse aí é como se fosse o raio, né? Da extremidade até o centro. 0,5 metros. Aí o item A pergunta: qual a velocidade angular do ponteiro? Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é a velocidade angular, certo? A velocidade angular com que os ângulos, obviamente, são descritos ao longo do tempo. E o item B pede para calcular a velocidade linear da extremidade do ponteiro. Então o item A, velocidade angular, e o item B, velocidade escalar. Tá certo? Vamos para o quadro negro e resolver a questão. Então, pessoal, aqui o raio do relógio, né, é 0,5 metros. O item A pede para determinarmos a velocidade angular com que o ponteiro dos minutos gira em torno do centro do relógio, e no item B pede para determinarmos a velocidade escalar. Eu fiz aqui o desenho do relógio, certo? E o ponteiro que nós queremos determinar o seu movimento circular uniforme, é justamente o ponteiro dos minutos, ok? Uma coisa importante, a única coisa que foi dada foi o raio, mas no item A, que nós queremos encontrar justamente a velocidade angular, pede para determinarmos a velocidade angular. A velocidade angular não depende do raio. Quem depende do raio é a velocidade escalar, certo? Então, existem duas fórmulas para calcularmos a velocidade angular. É 2π vezes f, ou seja, depende da frequência, ou 2π sobre t, ou seja, quando a velocidade angular depende do período. Então, fica fácil determinarmos o período. Mas como, se não foi dado o período? Ou seja, indiretamente, nós podemos encontrar a velocidade angular através do período. E o que é o período? O período é o tempo necessário para a realização de uma volta completa, ok? Então, o ponteiro dos minutos, ele completa uma volta em torno do seu eixo, no eixo central, obviamente, ele completa uma volta em quanto tempo? O ponteiro dos minutos, ele completa uma volta justamente em 1 hora. E 1 hora é igual a 60 minutos, ok? 60 minutos.
E transformando 60 minutos para segundos, como é que a gente faz? É só multiplicar, né? 60 vezes 60. E isso vai dar justamente o tempo de uma volta completa para o ponteiro dos minutos, que será de 3.600 segundos, ok? Esse é o tempo que o ponteiro dos minutos leva para dar uma volta completa em torno do centro do relógio. 3.600 segundos. Esse é o período. Então é só aplicarmos nessa fórmula aqui, ó, para enfim encontrarmos a velocidade angular do relógio, certo? Então será ômega igual 2π sobre o período. O período é 3.600 segundos, ok? 3.600. Então nós vamos dividir 2 por 3.600. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar justamente ômega igual a... Podemos dividir tanto no numerador quanto no denominador por 2, né? Dividindo tudo por 2, nós vamos obter o seguinte. 2 por 2 dá 1, ou seja, 2π dividido por 2 vai dar só π. Está aqui o π. Sobre quem? 3.600 dividido por 2 vai dar 1.800, ok? Então vai ser só π sobre 1.800. Está aí a resposta da velocidade angular. Π sobre 1.800 radianos por segundo, ok? Π sobre 1.800 radianos por segundo. Essa aqui é a velocidade angular com a qual o relógio, o ponteiro dos minutos do relógio, efetua justamente o seu movimento, tá certo? Agora vamos determinar a velocidade escalar, ou a velocidade linear. Ela já depende do raio, né? Então será V igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Essa é a fórmula para determinarmos a velocidade linear. Mas a gente não tem a frequência, então nós podemos utilizar outra fórmula, né? V igual 2π vezes o raio dividido pelo período, ok? Nós podemos utilizar justamente essa fórmula aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui é a fórmula que contém o período, certo? Então nós já encontramos o período e podemos determinar justamente a velocidade escalar. Então será. Então nós temos V igual a 2π vezes o raio sobre o período. Substituindo os valores, vamos ter 2π vezes. O raio é 0,5 metros. 0,5 é a mesma coisa que 1/2, né? É isso? Então, substituímos aqui o raio por 1 sobre 2. E aqui embaixo nós temos o período T. Então, substituímos o período T por 3.600. Então, nós podemos observar que é 2π sobre 3.600 vezes 1/2, ok? E nós vamos cancelar 2 com esse 2 aqui, que aqui está multiplicando também, ó, certo? Então, obviamente, vamos ficar com V igual a π sobre 3.600. Essa aqui é a velocidade escalar ou linear do ponteiro dos minutos do relógio.
3.600 metros por segundo, tá certo? Tá aí a resposta para a alternativa B. Aqui é a resposta da alternativa A e aqui a resposta da alternativa B. A velocidade angular vale π sobre 1.800 radianos por segundo e a velocidade escalar vale π sobre 3.600 metros por segundo, ok? Vamos para a próxima questão. Agora nós vamos para a questão 17. Diz assim: a velocidade de um automóvel pode ser medida facilmente através de um dispositivo que registra o número de rotações efetuadas por uma de suas rodas, desde que se conheça o seu diâmetro. Considere, por exemplo, um pneu cujo diâmetro é de 0,50 metros. Esse é o diâmetro do pneu. Sabendo que o pneu executa 480 rotações em cada minuto, determine a velocidade escalar do automóvel. Adote π igual a 3,14. Então, obviamente, com essa questão, nós temos a frequência com que o pneu ele gira, 480 rotações por minuto, e também temos o diâmetro da roda, que é de 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Então, para isso, nós devemos calcular a velocidade escalar do automóvel, ou seja, a velocidade que é registrada pelo velocímetro do carro, tá bom? Então, apenas com a frequência e o raio é a metade do diâmetro, vamos encontrar a velocidade escalar do automóvel. Vamos para o quadro negro. Aqui estão os dados da questão. A frequência, 480 rotações por minuto. Né? O raio é a metade do diâmetro, ou seja, 0,25 metros. Então vamos calcular a velocidade escalar ou linear. Essa velocidade é V igual a ômega vezes o raio. Nós temos o raio, mas não temos o ômega, que é a velocidade angular. Então, para calcularmos a velocidade angular, vamos fazer o seguinte: ômega é igual a 2π vezes a frequência. É isso? A frequência está em rotações por minuto. Nós temos que transformar para hertz. Então, obviamente, vamos ter ômega igual a 2π vezes a frequência. Quanto é que vale a frequência? A frequência é N sobre ΔT. É isso? N sobre ΔT, que é o número de rotações efetuadas em um determinado tempo. Então, vou fazer aqui. Ômega é igual a 2π vezes o número de rotações é 480. Então são 480 rotações em um minuto, né? 1 minuto, 60 segundos. Então é 480 dividido por 60, ok? 480 dividido por 60. Então eu posso cancelar um zero com um zero e assim ter justamente 48 dividido por 6. Então eu vou repetir aqui: 2π vezes
48 dividido por 6, vamos ter o quê? 48 dividido por 6 é 8, porque 6 vezes 8 é justamente 48. Então, colocamos aqui 8. E assim, temos a velocidade angular. 2π vezes 8. Então, resolvendo isso aqui, 2 vezes 8 dá 16. 16 π radianos por segundo. Isso aqui é a velocidade angular dos pneus, ok? 16 π radianos por segundo. Vamos aplicar agora na fórmula da velocidade escalar. Então vamos ter V igual ômega, a gente já encontrou, é 16 π vezes o raio. O raio é 0,25 metro, né? Então isso aqui vai dar 1/4, ok? 1 dividido por 4 é 0,25. Aqui o número é decimal, aqui é fracionário, ok? Então vou separar aqui para dar um destaque. Fazer uma divisãozinha aqui. Então, no lugar do raio, nós colocamos 0,25 ou 1/4. E é só fazer a multiplicação. Ó. V igual 16 π vezes 1, 16 π. 16 π sobre quem? Sobre 4. Então, obviamente, a velocidade escalar ou linear é igual a 4 π metros por segundo. Essa é a velocidade escalar, ok? Então, é 16 π dividido por 4. Então, vai dar 4 π metros por segundo. Já está tudo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, ok? Mas ele pediu para considerarmos o valor de π como sendo igual a 3,14, né? Então, o que a gente faz? Nós vamos fazer o seguinte. O valor de π é igual a 3,14, né? Então, é só substituirmos justamente π por 3,14 e assim encontramos o valor da velocidade em metros por segundo, ok? Então, V é igual a 4 vezes 3,14. Isso aqui vai dar igual a V igual a 12,56 metros por segundo. Essa aí é a velocidade linear ou escalar do carro. A velocidade que está marcando o velocímetro do carro, ok? Mas se quiséssemos transformar a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, é o que a gente faria? O velocímetro do carro, o painel do velocímetro, aponta a velocidade em quilômetro por hora. Então, como é que a gente faria? Se lembra da cinemática? É só multiplicar por 3,6 e assim nós vamos ter a velocidade como sendo igual a 45,2 km por hora.
Essa é a velocidade que está apontando o velocímetro do carro. É claro que a resposta ela já foi obtida. É essa aqui, ó, 4π metros por segundo. Ou simplesmente, para estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, essa aqui é a resposta final. 12,56 metros por segundo. Tá? Isso aqui é só uma coisa extra que devemos fazer, obviamente, caso a questão pedisse, mas eu estou fazendo por fora, só para questão de informação, tá certo? Então, a velocidade também pode ser essa, 45,2 km por hora. Essa aqui está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos parar por aqui. Nas próximas aulas faremos mais exercícios de fixação e também veremos o que é aceleração centrípeta e transmissão de movimento, para finalizar o conteúdo sobre movimento circular uniforme, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, galera!